Como funciona um vírus e o que exatamente ele é? Características. O vírus não é constituído por célula, sendo, portanto, um ente acelular. É de tamanho muito pequeno, muito menor do que o tamanho de uma célula ou de uma bactéria. Possui material genético, sendo ele DNA, RNA ou os dois de uma vez. Não possui metabolismo próprio, assim não realizando por conta própria nenhuma função e nenhuma atividade metabólica. O vírus é inerte, apenas realiza alguma função quando está no interior de alguma célula, que é a célula hospedeira. Mesmo assim, a única função que realiza é a de reprodução. Para se reproduzir, depende do corpo da célula de um outro ser vivo, que é seu hospedeiro, e depende também do maquinário metabólico dessa célula. Isso porque o vírus não possui metabolismo próprio, sendo inerte, não realiza nenhuma atividade fora da célula hospedeira, apenas no interior dela. Doenças. Entre as doenças que são provocadas por vírus estão AIDS, cachumba, catapora, sarampo, raiva, rubéola, poliomielite, varíola, febre amarela, gripe, hepatite nos seus variados tipos, HPV, dengue, chikungunya, zika, ebola, entre outras. Estrutura. A estrutura física do vírus é constituída por capsídio. É uma espécie de cápsula de proteína que envolve o material genético. Material genético constituído de DNA, de RNA, ou ainda dos dois juntos. Envelope. É uma cápsula externa que envolve o vírus, adquirida quando ele está saindo da célula hospedeira e acaba levando consigo um pedaço da membrana plasmática dessa célula, o qual forma um envoltório em torno do vírus. Fibras. Também é próprio de alguns vírus determinados. Alguns vírus possuem fibras de proteína com as quais se fixam na célula, no processo de invasão dela. Formato. Quanto ao formato, o vírus pode ser de variados tipos: icosaédrico, helicoidal e complexo. Icosaédrico. O capsídio é uma cápsula geométrica fechada com material genético dentro. Esse tipo de vírus pode ser tanto normal quanto envelopado. Helicoidal. O capsídio tem seus capsômeros constituindo uma espiral com material genético dentro. Pode ser em forma de esfera, de cilindro, de bala, achatada num lado e arredondada no outro. Esse tipo de vírus também pode ser normal ou ser envelopado. Complexo. Com várias estruturas constituindo seu corpo. A cabeça, composta pelo capsídio com material genético dentro, também a cauda e as fibras. Já esse tipo de vírus apenas se apresenta de maneira normal, pois ele se fixa na célula com as fibras, e se fosse envelopado, essa fixação seria atrapalhada. Material genético. Quanto ao material genético, o vírus pode possuir variados tipos: DNA, de fita dupla ou fita simples, RNA, também de fita dupla ou de fita simples, ou ainda DNA e RNA, os dois juntos. Reprodução. As etapas da reprodução do vírus são as seguintes: adesão. O vírus adere à célula, de forma que fica pegado nela. Penetração. O vírus penetra no corpo da célula. Ou, alguns tipos de vírus, sem entrar, injeta na célula o seu material genético. Biossíntese. O material genético do vírus assume o controle da fábrica da célula, coordenando as funções dela para que ela passe a fabricar as proteínas do próprio vírus. Então, acontece a replicação do material genético do vírus e a síntese de elementos e de estruturas virais. Montagem. Montagem desses elementos e estruturas virais, assim formando o corpo de novos vírus. Saída. Os vírus que foram produzidos ali na célula saem dela. Eles vão atrás de outras células saudáveis, repetindo todo esse processo e reproduzindo ainda mais vírus. De acordo com o tipo do vírus, ele entra na célula e sai dela de uma maneira específica, havendo, portanto, maneiras diferentes de penetração e de saída. Há 3 maneiras do vírus entrar na célula hospedeira. Injeção. O vírus se fixa na célula por fora e apenas injeta nela o seu material genético, sem adentrá-la. Fusão do envelope. O vírus envelopado se fixa na célula por fora e o envelope que o envolve se funde ao envelope que envolve a célula. Assim, ele vai passando do lado de fora para o lado de dentro dela. Endocitose. O vírus adere à célula e ela engloba ele por completo, de forma que no fim ele está inteiro dentro dela. E há 2 maneiras do vírus sair da célula hospedeira. Lise. Os vírus novos que acabaram de ser produzidos dentro da célula estouram a membrana plasmática, que se rompe, e saem dela, assim deixando para trás a célula estraçalhada e morta. Brotamento. Os vírus novos que acabaram de ser produzidos dentro da célula empurram a membrana plasmática dela, de forma que parte dessa membrana fique aderida a ele próprio, formando uma película em sua volta, que é o chamado envelope.
Também, de acordo com o tipo do vírus, o processo de reprodução é ainda dividido em dois tipos, o lítico e o lisogênico. Os dois tipos de reprodução se iniciam do mesmo modo e só se diferenciam mais à frente. Primeiro, o vírus adere à célula fixando-se por fora dela com as suas fibras de proteína. Então, o material genético é injetado para o interior da célula, como se tratasse de uma seringa. A partir desse ponto é que começa a diferenciação entre os dois tipos de reprodução viral. E por serem cíclicos, os dois tipos de reprodução são chamados de ciclos. Ciclo lítico, onde há o rompimento da membrana plasmática da célula. Assim que o material genético do vírus se encontra dentro da célula, ele cancela o comando do material genético da própria célula, assumindo o gerenciamento da fábrica celular e, com isso, passa a controlar as funções e os processos. Logo, inicia-se a fabricação de proteínas e de todos os elementos virais. Então, se dá a organização de tudo isso que foi produzido, acontecendo a confecção das estruturas para, enfim, a formação dos novos vírus. Depois de prontos, os vírus novos rompem a membrana plasmática da célula, fenômeno chamado de lise, saindo dela, deixando-a para trás morta. Ciclo lisogênico, onde o material genético viral fica em latência, incubação. Assim que o material genético do vírus se encontra dentro da célula, ele se incorpora ao DNA da própria célula e fica adormecido, mantendo-se numa hibernação, fase chamada de latência, incubação. A célula continua normalmente a sua vida, metabolismo e todos os seus processos vitais, entre eles a reprodução, que é onde a coisa toda acontece. Para se reproduzir, a célula duplica seu material genético e, consequentemente, duplica o do próprio vírus junto, já que ele está incorporado ao seu. Então, ela se reproduz originando células filhas, e assim cada uma destas terá o material genético do vírus como parte do seu próprio material. As células filhas, por sua vez, também vão se reproduzir originando novas células filhas. E assim essa multiplicação se propaga, dando origem a inúmeras células, todas com material genético viral. Passado algum tempo, ou mediante determinadas condições ambientais, químicas, etc., o material genético viral desperta, assume o controle da célula, passa a coordenar as suas funções e inicia o processo de síntese viral, entrando no ciclo lítico. Daí, inicia-se a fabricação de proteínas e de elementos virais. Tudo isso que foi fabricado se organiza, acontecendo a confecção das estruturas e, enfim, formando os novos vírus. Depois de prontos, os vírus novos rompem a membrana plasmática da célula, que é o fenômeno de lise, saindo dela e deixando-a para trás morta. É importante notar que no ciclo lisogênico, assim que o material genético viral despertar, no fim isso levará à lise, que é o rompimento da membrana plasmática da célula. Portanto, o ciclo lisogênico, em algum ponto, resultará em ciclo lítico. Retrovírus. Existe uma categoria de vírus que é a do retrovírus. Ele é chamado assim porque realiza um processo invertido. Esse processo é a transcrição reversa, no qual uma enzima chamada transcriptase reversa, a partir do RNA, produz DNA, e não o contrário, como comumente acontece nos organismos vivos. O retrovírus é constituído basicamente pelo material genético de RNA e pela enzima transcriptase reversa. Um exemplo de retrovírus que atinge o ser humano é o vírus HIV, que provoca a doença AIDS. Reprodução do retrovírus. O vírus entra na célula, a enzima transcriptase reversa decodifica o RNA do vírus, a partir dele sintetizando o DNA, ou seja, ela transforma RNA em DNA. E esse DNA entra no núcleo e se incorpora ao DNA da própria célula, inibindo os genes dela, de maneira que somente os seus próprios genes ficam ativos. Então, o DNA do vírus, coordenando o maquinário da célula, faz com que ela comece a fabricar proteínas e estruturas virais. Depois, faz com que a célula, a partir das proteínas e estruturas fabricadas, comece a confeccionar novos vírus. Finalmente, quando prontos, os vírus novos saem da célula e vão atrás de outras células para invadi-las e repetir todo esse processo, que é um sistema de reprodução exponencial. Arbovírus. Há ainda a classificação do grupo dos arbovírus, que são simplesmente os vírus que são transmitidos por artrópodes. Daí o seu nome. O arbovírus se aloja em um artrópode, se desenvolvendo nele sem necessariamente lhe causar dano. Esse artrópode se contamina com o vírus ao picar algum animal silvestre ou algum humano que esteja infectado. Após isso, ele pica novos indivíduos que estejam saudáveis, inoculando neles o vírus. Nesses novos organismos, sim, é que o vírus parasita, fazendo mal,
animal, provocando doença, podendo provocar a morte. A transmissão de um arbovírus pode acontecer das seguintes maneiras. Em relação entre os artrópodes, através do acasalamento, sendo passado de um artrópode adulto para o outro, ou contaminando a prole, sendo passado do artrópode adulto para seus ovos. Enquanto que, em relação aos demais animais, sendo passado do artrópode infectado para o animal, através da picada onde o sangue do animal é contaminado pela saliva do artrópode. Vivos ou não vivos? Eis a questão. Existe um grande debate sobre se o vírus é um ser vivo ou é algo não vivo. Ele apresenta alguns fatores que caracterizam a vida, mas não apresenta outros fatores que caracterizam a vida. O vírus possui material genético. Ele é composto de DNA ou de RNA, ou até mesmo de DNA e RNA, os dois. Ele apresenta, segundo o que muitos defendem, a capacidade de evolução. Porém, uma vez que o vírus se reproduz, o seu material genético, como é natural mesmo na duplicação de material genético, sofre pequenas alterações durante o processo de duplicação. Isso leva a mutações no vírus, que em todo caso propicia sim vantagens à sobrevivência da espécie como um todo, que de certa forma, evidentemente, é um processo de evolução. No entanto, o vírus não é constituído por célula, é um ente acelular, uma vez que, segundo a teoria celular, a célula é a unidade estrutural e funcional mínima de um ser vivo, e o vírus não é formado por célula, então não é um ser vivo. O vírus também não possui metabolismo próprio. Ele não apresenta elementos nem funções bioquímicas que possibilitem a produção de energia e constituam processos metabólicos. Assim, ele não se alimenta, não respira. Mesmo que realize reprodução, apenas consegue se reproduzir no interior da célula de um outro ser. Por si só, o seu sistema físico-químico não tem capacidade de elaborar os fatores necessários para a reprodução da sua espécie. Por fim, há também o conceito de que o vírus seja algo intermediário entre um ser vivo e um elemento não vivo. Olá! Muito obrigado por assistir ao nosso trabalho. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos e já aproveita agora para ver mais um vídeo nosso aqui.